Fala, meus amigos, tudo certo? Sérgio na área. Vamos falar hoje a respeito do mercado e de uma sinalização importante que aparece na ASG, que é o sinal de suporte e resistência, né? Você vai ver esse sinal, ele fica no canto inferior do lado esquerdo, e o objetivo, quando a gente fala sobre esse conceito de suporte e resistência, é que você entenda o que, que acontece quando ele favorece ou desfavorece uma operação, né? Então, eu costumo dizer que ele pode validar ou invalidar, tá? Uma operação. O que significa? Quando nós temos suporte e nós temos um cenário onde a micro e a macro é positiva, nós temos uma melhor confluência para que o preço suba, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, essa sinalização na cor verde no suporte e a micro do movimento verdinha junto com a macro acelerando, a gente tem um mercado que flui melhor na direção do movimento de alta, tá? Por outro lado, se eu tenho divergência de informação, se o suporte ele tá positivo, mas eu tenho uma micro e uma macro vendedora, eu vou ter o quê? Uma briga, né? O mercado não consegue ganhar direcional e aí ele fica travado, né? Fica difícil de você operar ele, por quê? Porque você tem um lado que está suportando a relação da micro que é vendedor. E aí é como se eles vendessem bastante e o lado que está suportando, ele segura o preço e não deixa passar. Ele passa em algum momento somente se houver uma micro muito mais agressiva ao ponto de quebrar o suporte. Da mesma forma, se eu tenho resistência e a micro está positiva, aí é no sentido oposto. Então a resistência fica para cima, né? Ela fica aqui como se tivesse uma camada de resistência e a micro positiva é como se o tempo todo eles estivessem tentando comprar, mas o que, que acontece? O preço não rompe, porque aqui nessa, digamos que nessa camada da ASG, ela te dá uma informação que temos resistência ao invés de suporte, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês entenderem na tela, na prática, o que, que eu quero dizer com isso daqui. Hoje foi um dia que claramente tivemos essa sinalização aqui na ASG e quando apareceu a sinalização tanto do suporte e a divergência na micro, a gente percebe que o mercado deixa de fluir de forma legal, né? Qual que é o gatilho de entrada que a gente usa para a reversão do momento do mercado? É primeiro a sinalização interna da cor, a micro virando, ela acelera e aí dá para fazer um trade de venda buscando as regiões das linhas abaixo, certo? Beleza, isso funciona muito bem na maioria das vezes. Só que existe uma situação específica que pode prejudicar a operação, que é quando nós temos a informação de que existe um nível de suporte para segurar a operação, ou pelo menos na tentativa de segurar, né? Então ele aparece aqui, ó, nessa sinalização, tá? E quando ele aparece aí, você vai ver até que ele tem umas barrinhas ali que são preenchidas. E o que, que isso significa? Que existe um nível de suporte detectado na ASG que faz o quê? Te dá essa informação. Que embora a gente tenha um contexto alinhado para venda, por outro lado, se os compradores estão suportando o movimento, tá?
o que que acontece? É uma tentativa do vendedor mandar o preço para baixo, então a micro fica assim, ela vende, a macro vende, a micro entra venda. Só que por outro lado, existe uma camada oculta, que são o que? Essas barrinhas aí que vocês estão vendo, que ficam segurando o preço. Quando acontece isso, nós temos um momento muito mais chato de operar, porque o que, que acontece? O preço não consegue ganhar direcional. E aí o que, que o preço faz? O preço fica assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil. O preço ele fica transitando dessa forma aqui. Aí ele bate no suporte, aí ele bate na micro, ele bate no suporte, bate na micro, bate no suporte, bate na micro, até que em algum momento é como se fosse um cabo de guerra. Alguém vai ter que soltar essa corda e na hora que solta ela explode, né? Ou pelo menos faz aí um impulso. E esses momentos aqui são os momentos mais chatos de operar, porque são momentos em que você vai notar que o preço não anda. É muito chato, você fica vendo o mercado agarrado, né? Fala, poxa, e aí ele fica o quê? Travado. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse momento da tarde, né? Ali a 1h30 da tarde ali, 1h50. E às vezes, pessoal, ele pode ficar durante horas desse jeito, né? Costumo dizer que essa é a deixa do trader de que tipo a operação já era. Fala, cara, já não tem trade mais bacana para ser feito. Então, quando você entende isso, você tem que tomar algumas decisões importantes. Uma delas é, muitas vezes, você entender que, de fato, o preço não consegue ganhar deslocamento. Então, se vocês olharem aqui, olha o preço como ele transitou entre o 400 e talvez o 200 aqui, uma distância muito curta, né? A gente não vê aquelas movimentações legais em que o mercado realmente trabalha de forma mais direcional, né? Se não houvesse suporte nessa região e a micro acelerasse, o que que aconteceria? O preço cairia. Só que como tem suporte e a micro não acelera, é como se acontecesse assim. Imagina que um piloto tá lá com o carro em aceleração, ele entende que na frente ali, sei lá, tem um obstáculo e ao invés dele acelerar o carro, o que, que ele faz? Ele começa a tirar o pé do acelerador porque ele não quer chocar aqui com essa sinalização, né? E aí, óbvio que diante disso, a gente vai operar o quê? Um momento mais difícil de ser operado, por conta do quê? Da falta da continuação do movimento, tá? E aí, quando acontece isso, você que está entrando agora na SG, que está aprendendo a operar com ela, você precisa entender que existem momentos do dia que é mais adequado que você pare de operar. Por quê? Porque você muitas vezes vai se cansar tanto na frente da tela, e quando você sai da tela, a sensação que você tem é que parece que você trabalhou o dia todo. Por quê? Porque esse tipo de operação ele é cansativo, né? Não é uma operação fluida, né? Hoje, por exemplo, a gente teve um movimento aqui que deu uma venda muito legal. Foi esse trade de venda que foi sinalizado nessa região. Quando aconteceu isso daqui, olha que interessante. O preço está trabalhando aqui, ele chegou a dar a sinalização, tá? Deu as confluências e notem que aparece o alerta do suporte. Quando aparece esse alerta de suporte, aqui tem duas alternativas. A primeira, se você decidir, falar, cara, eu não gosto de operar nessas condições, você sai da operação mais rápido, ou seja, você se protege, ou você deixa o stop quieto aqui e não mexe na operação e aguarda um pouco, porque às vezes pode ser que seja só um ruído, tá? Então, nesse cenário aqui, se vocês prestarem atenção, ele chegou a cair com o suporte, tá? Mas por quê? Porque a micro subiu a aceleração. Ou seja, a micro foi mais forte do que o movimento do suporte, tá? E aí, conforme a micro foi ganhando força ali, ela acelerou, aí deu um trade aí, né, bacaninha aí, pagou aí uma média de 700 pontos aí para a galera no modo geral. Mas percebam que o preço, olha que fator interessante aqui, ó.
vocês prestarem atenção. Notem que o preço cai com a informação de que esse suporte ainda está aqui, tá? Ou seja, para que ele possa acentuar aí uma movimentação agressiva, a micro vai ter que continuar uma força extremamente elevada aqui, tá? E aí, aqui eu já tinha deixado claro para as pessoas lá na sala hoje que o 965 era o quê? A região de alvo. Chegando aqui, caso não rompa a região, tem que sair fora, tá? E aí falo algo ainda mais avançado. Se o preço está caindo com suporte, tem uma grande chance de chegar nessas regiões da linha e ser suportado, tá? Ou seja, conceito de suporte ou de resistência é literalmente de suportar o que vem pela frente na venda ou resistir o movimento do comprador, tá? Essa sinalização, ela não aparece tipo toda hora, mas quando ela aparece, ela tende a potencializar ou atrapalhar o movimento. Como assim, Sérgio? É o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui em que, por exemplo, o índice deu aqui nessa subida novamente, aí quando chegou aqui ele vira micro de novo, teria dado um trade de venda aqui, aliás, deu um trade de venda, tá? Beleza, até aqui a pessoa está vendida, eu vi que algumas pessoas fizeram a venda, chegou a andar aí uns 400 pontos em média, mas aí quando começa a aparecer o alerta de suporte de novo, o que, que você vai percebendo? Que o preço não consegue movimentar para baixo. Ele fica travado, né? Ao invés dele fazer aquela queda legal, que é aquela que o preço vai embora, o que, que a gente percebe? O preço fica agarrado, ele fica aqui, ó, enroscado. Olha o renco ali como que tá, né? Meio lateralizado, ou seja, e sempre num range curtinho, ele não desloca muito, ele fica travado assim, coisa de 100, 200 pontos em média, e não ganha força, não ganha direcional. Por quê? Porque embora a micro esteja vendedora, o que, que aconteceu aqui? Ela não acelera. Ela bateu aqui 465, 66, ou seja, é como se tivesse literalmente tido uma colisão do movimento. O movimento veio na velocidade, mas ele começa a ficar sendo, digamos assim, segurado, né? Ou seja, os compradores vão absorvendo toda essa tentativa do vendedor. Então, a SG errou em sinalizar que esse movimento da micro e da macro estava vendedor? Não. Ela mostrou certo, só que ao mesmo tempo, hoje ela mostrou um sinal novo para muitas pessoas que não conheciam, que é o quê? O suporte da região. Isso cria o quê? Uma absorção do movimento. O que é uma absorção? É quando absorve. Então tem venda, tá? Eles estão lá batendo venda para baixo, mas sempre tem quem está segurando a compra e o que, que acontece? O preço fica travado, porque a gente tem digamos que assim, um choque, né, de interesses, e aí nem o comprador quer deixar o preço cair demais e nem o vendedor quer deixar o preço subir demais. E o que, que acontece nesse caso? O preço fica trabalhando travado. É o pior momento para você operar quando isso acontece, por conta da mudança rápida que pode ocorrer em algum momento. Então, por exemplo, aqui estava tudo sinalizado no contexto vendedor, só que o suporte ficou sustentando a posição e, em algum momento, o suporte, por ser tão forte na região, fez com que puxasse o comprador para cima, tá? Teria dado vários scalpings de venda aqui de 100, 200 pontos? Teria, para quem sabe fazer o scalping, né? E a pessoa que fez a venda aqui não fez errado, porque de fato havia, digamos que, a confluência. Só que o fato do suporte não permitir que o preço deslocasse é onde o trader ele desenvolve uma leitura mais avançada de entender o que está por trás do movimento. Então, como que pode a micro e a macro estarem negativas e o preço não cair? Não cai porque estão suportando esse movimento, estão absorvendo esse movimento. E o que, que acontece se o suporte segurar mais forte ao ponto da micro em algum momento se cansar? Se a micro vira para compra,
e a gente tem um suporte elevado, naturalmente o preço vai favorecer para essa combinação entre o suporte e o nível da micro alinhada a ele. Agora, o melhor cenário para uma queda aqui seria se isso tivesse oposto, no sentido de resistência, ou seja, vermelho com as barras, quanto mais barras, melhor, e aqui tivesse negativo. Aí beleza. E aqui, ó, começa a ter o que? A mudança. E olha como ele deu uma paulada de repente, né? Até vi o pessoal falar, pô, mudou do nada. A SG errou nesse sinal? Não, porque se você passar o preço lá para frente, você vai ver que o mercado subiu depois. Só que ele não subiu muito, porque por conta da movimentação da micro e macro, que não permitiu, digamos que, um alinhamento para uma tendência direcional. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Na hora que alinhou ali todos os níveis de suporte e a continuação na micro e na macro, macro não, né? Na macro, o preço desloca com mais facilidade. Ou seja, ele estava bem travado e aí nessa região ele sobe. Só que o que acontece na sequência? Bom, aí antes, né, dessa mudança, a gente tem aqui, esse é o alinhamento ideal, tá? Quando tá tudo alinhado dessa forma, em dias de tendência, a gente tem a melhor confluência para alongar um trade direcional. Então esse sinal aqui, quando tem suporte micro macro e essa setinha começa a piscar ainda, é porque tá tendo uma força elevada. Agora, cuidado com aquela ideia de tipo, então isso significa que agora vai subir o dia todo? Não. Por quê? Porque isso vai depender se vai ter manutenção do sinal. Para subir o dia todo, a micro e macro vão ter que ficar subindo o dia todo. Então você que está olhando tela, você precisa sempre ter a percepção seguinte, cara, como que está o termômetro dessas sinalizações? Eles sobem em níveis agressivos ou ele já está novamente perdendo força do sinal? Então, se você olhar aqui, ó, a micro e macro aqui já começa de novo a perder força. Já perde força. Mas por que que, mesmo perdendo força, o preço não cai, né? Por conta do suporte que sustenta, né? Aí depois ele dá uma alinhadinha, mas você vê uma grande dificuldade de um direcional, ou seja, o mercado extremamente travado, difícil de operar, né? Sempre quando você perceber, falar, cara, putz, a macro está muito fraca, vai ser um dia difícil de operar, tá? Isso é importante vocês prestarem atenção. E quando vocês notarem divergência das sinalizações, não confiem que agora vai acontecer um movimento, eu vou apostar todas as minhas fichas nesse movimento. Não. Se a micro e a macro estão alinhadas, o preço tem que cair. Começou a perceber que abriu o nível de suporte na região, o que acontece? Opa, o comprador está aqui segurando o preço, não está deixando o preço cair. Então a gente fica o quê? Com o mercado agarrado, sem direcional na região. Quem não tem paciência para operar uma situação como essa, tem que evitar ficar na frente da tela, tá? Então, em resumo, sempre quando você perceber que existe, digamos, essa divergência, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o mercado ele pode mudar muito rápido, tá? E quem é que vai levar o que aí? Depende de quem vai insistir mais. Então, se o suporte ficar sustentado e a micro virar, ele vai subir. Se a micro nunca vira e a macro também não, mas tem suporte, ele nem sobe nem cai muito, ele fica enroscado, fica aquele trade difícil, né? Aí você fica lá 1, 2, 3 horas na frente da tela e você vai vendo e fala, putz, não rola movimento legal, cara. Não é legal ficar posicionado, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Percebeu que tem nível de suporte e mesmo com a micro e macro alinhadas, mas você percebe que o preço não desloca, já se prepara porque provavelmente o mercado não vai ter direcional, ele vai ficar travado na região, né? E nessas situações, cara, é prudente que você aprenda a dizer não. Você fala, cara, putz, eu não quero ficar tradando aí nesses momentos. É uns momentos que não são legais de operar, são momentos de ruído, momentos que, ao invés de potencializar resultados
direcionais, ele acaba às vezes até te estressando muito, tá? Então, em resumo, suporte, para você entender de uma vez por todas, é o quê? É o quanto o comprador suporta o vendedor no movimento, tá? Vamos simplificar aqui para vocês entenderem. Então, só para vocês entenderem o que é um suporte. Suporte que eu falo em nível de fluxo, tá? É assim, pensa que o mercado ele faz a tentativa da queda, tá? Aí tá sem lá o alerta, né? Então vamos imaginar que aqui é o gráfico, aí a gente tem um alertinho da SG que vai aparecer aqui, tá? Por enquanto ele não aparece nada, aí tá lá, tá bonitinho, aí de repente começa a aparecer o suporte. Quando o suporte aparece, o que que vai ter que acontecer aqui? Se a micro do movimento, ao invés de continuar subindo rápido, a aceleração, e ela começar a travar, você vê que fala, putz, ela atingiu, sei lá, 500. Nossa, esse 500 aqui ficou horroroso, né? Ele atingiu aqui 500 e não passa para 505, 510, 550, 600, 700, e o nível de suporte começa a aparecer ali em destaque, você já tem que considerar, falar, o preço vai começar o quê? Ficar agarrado aí nessa região. Então, ele começa a não ter continuidade. Aí, se a micro não desacelera, o preço nem sobe, e se ela fica aí pouquinho, daqui a pouco dá uma violinadinha, perde, volta, ele vai ficar enroscadinho assim, tá? Se por outro lado, numa situação como essa, aí você já sabe que a micro alinha com o suporte, ou seja, se os dois começam a andar no sentido direcional, ou seja, a micro passa a ficar positiva, ao invés do preço cair, ele vai potencializar o quê? O movimento para cima, porque aí o suporte já está sustentando a base e a micro positiva vai puxar o preço com facilidade para cima. Mas quando é o oposto, a gente vai sentir o preço agarrado. Vai ter algum momento que você vai ver que tem o suporte e o preço vai despencar. Vai. Quando? Aí é diferente. Você vai ver que a micro e a macro eles estão sempre em continuidade, com velocidade. E conforme ele sinaliza aqui, tipo, sei lá, 700, você percebe que o preço também cai fácil, tá? Então, entender suporte e resistência em conceito de fluxo é você entender que para potencializar a operação é extremamente importante que você entenda o que é nível de suporte e o que é uma camada de resistência, tá? E aí a micro, ela pode tanto favorecer uma continuidade fácil ou difícil, porque se ela está positiva, a micro lá no candlezinho está positiva e tem suporte, ótimo, preço para cima. Só que se for ao contrário, a micro está positiva, mas tem resistência, opa, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a agarrar e não vai ganhar direcional rápido, tá? E aí só sai do range se eles se combinarem ou alguém desistir. Então, se o suporte é cancelado do movimento, o que, que vai acontecer? O preço vai cair com mais facilidade. Ou a micro sobe o suficiente para deslocar preço e você percebe que a aceleração dela está conseguindo impactar o preço. O que é impactar? Você vê ela acelerando e o preço reagindo, tá? Então, viu que o preço não anda, coloca uma regra, fala, cara, não vou operar esse momento porque ele é um momento mais difícil de ser operado, tá bom? Enfim, então, só para que vocês entendam o que é essa sinalização, o quanto ela pode favorecer ou prejudicar o trade. Suporte detectado com micro e macro positiva, preço sobe mais fácil. Suporte detectado com micro e macro negativa, preço não sobe fácil, mas também não cai fácil. Ele tende a ficar de lado, tá? E se for o oposto, micro e macro positivas, mas eu tenho resistência, o preço ele tende a não subir rápido, ele tende a ficar cadenciado. Da mesma forma, se eu tenho
suporte e, ao mesmo tempo, micro e macro positivo, o preço vai subir de forma mais fluida, tá? Essa é uma leitura importante e ela vai testar o seu nível de paciência. Então, para você performar nesse mercado, você precisa entender que em determinados momentos do dia, a melhor decisão que você tem que tomar é não operar, principalmente quando você perceber que o preço não anda. Você fala, cara, o preço está travado, eu entro no trade, ele não evolui. É a sua deixa de cair fora, não ficar tentando acertar lado. Cuidado com o início no mercado, muita gente pode querer operar além do necessário, tá? E entender que quando não tem trade legal, não tem que fazer trade, tá bom? Então é isso. Hoje tivemos aí um resultado de mais de 187 pessoas positivas na sala. Embora foi um dia difícil, reconheço que não foi um dia muito fácil para a maioria, mas ainda assim um resultado bem satisfatório, um resultado bem legal. E óbvio que vocês estão aprendendo a metodologia e entendendo as sinalizações. Então, uma coisa que eu sempre falo, nem todo mundo chega e performa em alto nível de cara. Por quê? Porque tudo isso envolve tempo de revisão. Mas quando a gente tem um número de pessoas tão grande conseguindo, cara, a gente tem que olhar para isso com apreço e pensar que, falar, cara, eu estou no ambiente certo, ou seja, com pessoas vencedoras. E eu quero seguir com essas pessoas, eu quero estar com essas pessoas. Se você curtiu o vídeo, deixa um comentário, tá? Agora são quase 9 horas, eu estou extremamente cansado. Mesmo assim, eu entendi que era meu compromisso, meu dever aqui como linha de frente desse projeto da SG, te instruir e te trazer aí mais conteúdo para que você possa sempre performar aí em alto nível com a SG, tá bom? Então deixa um comentário bacana, compartilha, deixa o like e vamos para cima. Até mais.